Momentos em que a vida nos coloca diante do desconhecido. Nosso coração, ele hesita e o medo sussurra. E se não der certo? Mas talvez fé não seja a ausência do medo, e sim a coragem de dar o passo, mesmo diante do receio e da dúvida. Porque há caminhos que só se abrem depois que nós escolhemos avançar. Um novo começo, vencendo meus temores. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vai embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você! Estamos hoje na terceira parte da atual série de mensagens intitulada Um Novo Começo. Não é difícil a gente notar que nós vivemos uma sociedade que cada vez mais busca segurança e bem-estar físico. E para isso aumenta gradativamente ali a utilização de advertências em todo lugar. Use o cinto de segurança, consulte o seu médico. No entanto, algumas dessas advertências são importantes e apropriadas, como não beba antes de dirigir. Fumar é prejudicial à saúde e assim por diante. De certa forma, essas preocupações indicam o nosso desejo de viver em uma sociedade livre de riscos e preocupações. Mas como seres humanos nós buscamos segurança e bem-estar, como disse há pouco. Mas nunca podemos nos esquecer de que através da história humana, aquilo que sempre nos impulsionou foi o espírito de aventura, a busca por descobrir o desconhecido. O problema com a busca incessante por segurança e conforto é chegar no ponto em que nós, você e eu, nós deixamos de arriscar. E eu te pergunto, é possível remover todos os riscos da vida humana? A vida é composta por riscos, não? Escolher, por exemplo, uma profissão é um risco. Casar, você corre um risco. Ter filhos é um risco. Você não sabe com certeza quais serão as consequências desse tipo de decisões. Você pode até dizer, eu sei sim. Mas, no fundo, nem você, nem eu, nós podemos saber com certeza absoluta. Isso não é tudo. Alimentar-se de maneira inadequada é um risco. Não fazer exercícios como nós deveríamos é um risco. Dirigir é um risco. Você percebe? Nós não podemos viver sem riscos. Mas por que deve ser assim? Por que Deus nos colocou em um mundo cheio de riscos? Em realidade, quando Ele nos criou, o único risco era não obedecê-lo. E em virtude da decisão que os nossos primeiros pais tomaram, aquele único fator de risco multiplicou-se quase que infinitamente em cada área da nossa existência. Mas mesmo em meio a esses problemas e circunstâncias, como mencionei anteriormente, Deus retira algo de bom, mesmo de situações ruins. E através dos riscos e incertezas, Ele deseja que nós possamos desenvolver a nossa fé. Deus quer e busca que nós vivamos pela fé. Deus quer que nós aprendamos a confiar nele. E ao longo de toda a Bíblia nós vemos essa experiência sendo colocada em prática. Deus pedindo a seus filhos que confiem nele. E Deus, em muitas circunstâncias, pede que eles assumam riscos. Uma dessas situações nós encontramos no Antigo Testamento, no 14º capítulo do livro de Êxodo. Esse é o relato da experiência do povo de Israel quando eles estavam ali diante do Mar Vermelho. Uma ocasião em que eles tiveram a oportunidade de ver sua fé testada, mas responderam com medo. E hoje eu quero compartilhar com vocês como que essa experiência nos ensina a assumir riscos pela fé. Só que antes nós precisamos compreender alguns dos efeitos do medo em nós. Em primeiro lugar, o que o medo nos causa é dúvida. No verso 11 de Êxodo 14, nós lemos sobre a maneira pela qual os israelitas acusaram Moisés. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. Em outras palavras, o sentimento que tomou conta do coração daquela multidão foi a dúvida. Duvidaram deles mesmos, duvidaram das pessoas que estavam ao seu redor, mas acima de tudo duvidaram do seu líder e acima de todas as coisas de Deus. E o que é impressionante nesse relato é que pouco antes Deus os havia libertado ali do cativeiro egípcio, por meio de sinais e milagres extraordinários. Mas como a mente daquele povo
muitas vezes é bem curtinha. Eles se esqueceram rapidamente de tudo que tinha acontecido antes e começaram a acusar Moisés. E a acusação que usaram nada mais demonstrava do que a dúvida, ela surge como resultado do medo. Alguns estudos que eles apontam que a dúvida nos leva a sermos irônicos, céticos. E geralmente nós ridicularizamos outras pessoas quando nós temos medo. Porque é sempre mais fácil agir assim, não? E o segundo efeito do medo em nós é o egoísmo. Quando nós ficamos com medo, nós pensamos somente em quem? Em nós. Nossa mente dificilmente se detém em outras pessoas. Nós pensamos quase que exclusivamente em nós mesmos. Ouça só o que os israelitas também disseram para Moisés. Por que inventou essa história de nos tirar do Egito? Percebe? Quando nós estamos com medo, nós facilmente culpamos outras pessoas. Nós encontramos desculpas para evitar assumir qualquer tipo de responsabilidade e nós fugimos da situação. Sabe por que alguns não querem assumir o compromisso de casamento? Medo. Isso os leva a pensar quase que exclusivamente em quem? Em si mesmos. Só que um outro resultado do medo em nós também, queridos, é a teimosia. Geralmente nós somos levados a resistir a qualquer tipo de mudança quando nós temos medo. Nos tornamos, portanto, inflexíveis, teimosos. E os israelitas também disseram para Moisés. Lembra o que dizíamos lá? Porque nós dizíamos, deixe trabalharmos para os egípcios. Em outras palavras, eles estavam dizendo, por que você mexeu na nossa situação? Nós sempre vivemos assim, fizemos assim. E como resultado, o medo não permite que nós possamos, queridos, crescer. Não permite que nós possamos amadurecer e mudar. O medo se torna, para muitos, uma âncora que os prende ao passado. E muitas vezes, quando erramos, simplesmente a gente não consegue admitir essa situação. E, sem dúvida alguma, a coisa mais difícil é se abrir e tentar abrir a nossa mente diante da teimosia. E, finalmente, outra consequência do medo, queridos, é a falta de visão. Quando os israelitas estiveram ali diante do Mar Vermelho, eles disseram, era melhor viver como escravos dos egípcios do que morrer nesse deserto. Para eles, era preferível voltar à vida de escravo do que em liberdade sonhar por um futuro melhor. Que absurdo. Eles preferiam voltar, regressar. Eles preferiam dar o toque de retirada. Eles prefeririam voltar à vida de escravos. Dúvida, egoísmo, teimosia, falta de visão. São apenas algumas das consequências do medo. Mas a grande questão aqui não é o que o medo nos causa, e sim como nós podemos viver pela fé, em situações em que nós temos que necessariamente tomar decisões de risco. E aqui, na palavra de Deus, nós encontramos, queridos, aquilo que nós necessitamos e 5 princípios básicos que poderão nos ajudar, sem dúvida alguma, a vencer os temores que nós temos diante de situações e que precisamos, pela fé, tomar decisões arriscadas. O primeiro deles, a como arriscar pela fé, é conheça os fatos. O primeiro princípio é o princípio que eu chamo de o princípio da informação. Se você vai se arriscar pela fé, Deus deseja que você conheça os fatos dessa sua situação. Mas você pode estar dizendo, fé não é a certeza das coisas que não se veem? Sem dúvida alguma. Só que isso não significa que você não precisa tomar todas as suas decisões no escuro, ou colocar toda a responsabilidade sobre Deus. O que isso significa, então? Significa que há uma maneira correta e uma maneira errada de agir em cada situação. Deus não quer que nós tomemos decisões ou corramos riscos tolos. Isso não é fé. Deus diz, conheça os fatos ao redor da sua decisão. Faça a sua parte e descubra tudo o que você puder saber antes de tomar essa decisão. No livro de Provérbios, nós encontramos o seguinte conselho. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Percebe? A pessoa prudente age com base em fatos, em conhecimento. O insensato, ou como os jovens dizem aí fora, os sem noção, eles agem sem pensar. No capítulo seguinte, Salomão afirma, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Ouviram? Discernimento, sabedoria, conhecimento dos fatos. E outro conselho que a palavra de Deus também nos dá no livro de Provérbios, nos diz que por todos os meios possíveis
torna-se uma pessoa que conhece e entende a vida. Em outras palavras, custe o que custar, conheça o que você puder antes de tomar qualquer decisão. E por falar em conhecer antes de decidir, talvez o maior aprendizado da nossa jornada nesse mundo seja justamente esse: entender o propósito maior de Deus para a nossa vida. E com esse propósito, eu tenho um presente especial para você. Aqui em minhas mãos eu tenho a revista Esperança, Eu Creio. Esse material foi preparado com muito carinho para acompanhar você nessa jornada de descoberta. Um caminho em que você possa confiar no Criador e deixar de ser apenas um sentimento que você tem e desenvolver a compreensão, a clareza e a confiança verdadeira em Deus. Isso aqui é um guia de estudo gratuito, direto ao ponto ali, que responde perguntas que muitas vezes ficam sem resposta. Afinal, o que é crer? Por que crer? E como a palavra de Deus pode iluminar nossas decisões mais importantes. E para receber a sua, é só mandar um WhatsApp para a gente no 12 98 244 4449 ou acessar pelo nosso site novotempo.com/escola bíblica, onde você pode inclusive baixar a versão em PDF. E assim que o programa terminar, entre em contato com a gente e peça o seu exemplar. Portanto, quando eu, queridos, quando nós precisamos tomar uma grande decisão, quando a gente se coloca diante de situações que envolvem riscos, nós precisamos conhecer os fatos relacionados com essa decisão. Converse com as pessoas que já passaram por situações similares. Lê a respeito do assunto. Busque informações sobre aquilo que está envolvido. Alguns estudos dizem que a grande maioria dos negócios empresariais que fracassam foram criados ali naquele momento de entusiasmo e não sobre fatos concretos sobre o empreendimento. Muitos casamentos também fracassam pela mesma razão. Nós nos amamos, isso é tudo o que importa. Será? É necessário que mais do que amor para que uma relação matrimonial seja bem-sucedida. Conheça os fatos. Portanto, o primeiro princípio é o princípio da informação. Já o segundo é o princípio da avaliação. Em outras palavras, avalie o preço a ser pago. Esse é o princípio que envolve o porquê daquilo que você está fazendo e quais são os riscos envolvidos. Afinal, qual é o preço a ser pago? Quanto tempo vai durar? Quanto dinheiro vai custar? Quanta energia está envolvida? Quanta emoção vai custar? Quanto da minha reputação está em jogo? Ouçam só o que o próprio Jesus Cristo disse a esse respeito. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem o dinheiro suficiente para completá-la? Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensam se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Isso que Jesus queria dizer com isso, né? Se você deseja construir um prédio, é melhor ter o orçamento antes de começar e com ele avaliar como vai ser o processo da construção. Se você sair para a guerra, é melhor você calcular da melhor maneira possível a força do exército inimigo para comparar com a força dos seus soldados. O que isso significa? Em simples palavras, querido, significa avalie o custo envolvido, as suas decisões. A palavra de Deus também afirma: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas. E sem dúvida alguma, é sempre mais fácil entrar em situações difíceis do que sair delas, não é mesmo? É sempre mais fácil fazer contas do que pagá-las. É sempre mais fácil encher a nossa agenda de compromissos do que cumprir cada um deles. É sempre mais fácil começar um relacionamento do que acabar com um. Portanto, nós precisamos escolher nossos compromissos, as decisões com cuidado. Conheça os fatos e avalie sempre o custo envolvido, porque essa é a orientação de Deus. Mas o que Ele quer que nós compreendamos aqui é que em toda decisão há um preço que você precisa pagar. Você precisa saber qual é o preço antes de tomar essa decisão. Ouça com atenção mais um conselho que nós encontramos nas Escrituras. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Já um terceiro princípio sobre como vencer o medo diante das decisões difíceis é o princípio da preparação. Portanto, planeje seus passos. Isso que nós também encontramos no Conselho Bíblico.
O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Vamos todos repetir a segunda parte ali do verso na sua mente. O homem prudente vê bem onde pisa. A pessoa sábia, ela pensa naquilo que precisa fazer e planeja bem os passos que precisa dar. Portanto, nós precisamos nos preparar. Prepare-se, planeje. Quando nós falamos sobre como planejar nossas ações, outro conselho que a palavra de Deus nos dá é o seguinte: fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem orienta os nossos passos. E aqui vemos que o planejamento envolve duas partes: a nossa parte e a parte de Deus. Nós devemos fazer a nossa parte. Essa é a nossa responsabilidade. E nós precisamos então confiar na orientação de Deus. E essa é a parte dele. E ambas vão juntas. Deus faz a parte dele e eu e você precisamos fazer a nossa. Ao planejar, ore. Peça a orientação de Deus para as suas decisões. Mas o que isso significa? Significa que planejamento e a busca por orientação divina devem sempre caminhar aqueles ali de mãos dadas e na ordem devida. Quando você planeja sem oração, você está dando o passo ali em direção às suas dificuldades. Por quê? Porque você vai estar tomando suas decisões sozinho. Um sem o outro não é suficiente. Alguns dizem, eu nunca planejo nada. Eu não me organizo. Eu simplesmente vivo pela fé. Queridos, isso não é fé. Isso é presunção. E entre elas há um abismo que as separa. Que eles não pensem que planejar algo é contrário a viver por fé. As duas coisas vão juntas. Mas nunca se esqueça de qual delas vem primeiro. E além da oração, outra sábia maneira de planejar é buscar o conselho de pessoas mais experientes, que já passaram pelo mesmo caminho. A palavra de Deus também nos aconselha sobre isso. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Portanto, ore em primeiro lugar. Em seguida, busque conselhos sábios antes de tomar suas decisões. Nunca tome importantes decisões sem antes buscar o conselho das pessoas que poderiam, de fato, ajudar você. Em seguida, um quarto princípio é anuncie os seus objetivos. Esse é o princípio que eu chamo de princípio da declaração. Mas será que não é muito mais fácil simplesmente arriscar sem que ninguém saiba? Para depois ter que passar como um tolo, quem sabe, se o plano não funciona? Certamente. Só que agindo assim, outra coisa também é certa. Você não tem como demonstrar sua fé. O objetivo em nossa vida são, na realidade, buscar declarações de fé. Certa vez, o apóstolo Paulo estava prestes a partir da cidade de Éfeso, mas ele foi abordado pelos cristãos daquela cidade para permanecer ali entre eles. Ouça com atenção a sua resposta. Mas, ao partir, prometeu, voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. E é nesse caso específico, era a vontade de Deus que ele retornasse. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. E a mesma lição é ensinada a nós no livro de Tiago. Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É assim, queridos, que fazemos a declaração da nossa fé. A gente diz, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Você não diz com presunção, isso vai acontecer de qualquer forma. Não. Recapitulando, conheça os fatos, avalie ali o custo envolvido, planeje as suas ações e anuncie os seus objetivos. Mas agora nós chegamos ao princípio mais importante, momento da verdade. Coloque seu plano em prática. Esse é o princípio da ação. Esse é o princípio da iniciativa. Esse é o passo da fé. Lembra-se da experiência de Pedro? Certa vez ele ali, juntamente com os outros discípulos, estavam em um estado de desespero, angústia, dúvida. Cristo havia ordenado que eles atravessassem o mar da Galileia a sós. Mas durante a travessia foram atingidos por uma tremenda tempestade. O relato bíblico dessa história está ali em Mateus, no capítulo 14, entre os versos 22 e 33. E o texto diz que isso aconteceu de madrugada. Só de repente ali os discípulos estavam diante da tempestade, eles viram um vulto se aproximando, caminhando sobre as águas. E era Jesus. O sentimento que tomou o coração deles naquele momento?
medo, pavor, terror. Mas mesmo em meio a tudo isso, Pedro ele disse o seguinte: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus, ao ouvir Pedro dizer isso, responde dizendo para ele: vem. Que Pedro poderia ter ficado no barco, dizendo: Senhor, eu acredito que eu posso andar sobre as águas com a sua ajuda. Eu acredito que o Senhor não vai permitir com que eu me afogue. Eu acredito nisso. Tudo bem, Senhor. Mas enquanto ele não desceu do barco, nada aconteceu. Por quê? Simples. Porque para andar sobre as águas você precisa descer do barco, você precisa dar o primeiro passo da fé. E essa é a parte mais difícil. Na maioria das decisões de risco que nós precisamos tomar na nossa vida, há o que nós podemos chamar do ponto sem retorno. Quando nós temos que, inevitavelmente, encarar o nosso medo. Por exemplo, em parques de diversões, ali na montanha-russa, as advertências, principalmente aquelas que são fortes nas suas quedas, na velocidade, tem advertência em todos, na fila, diversas ali, diversos sinais, dizendo: olha, essa aqui é a chance para você sair. A chance de cair fora, ela aparece diversas vezes. Mas, de repente, depois, quem sabe, de 1 ou 2 horas na fila, chega aquilo que eu chamo de o ponto sem retorno. Sabe quando é que acontece? Quando você sentou no carrinho, eles apertam o cinto de segurança ao seu redor e dali em diante a única saída é depois que terminar a volta. E foi assim que o povo de Israel se viu diante do Mar Vermelho. Deus os colocou ali, como a gente diz na gíria popular, numa sinuca de bico. Não tinham como optar por uma outra alternativa. Havia montanha dos dois lados, um exército ensandecido por trás e um oceano, um mar diante deles. Eles estavam em uma situação em que poderiam eles demonstrar fé, mas o que sentiram foi medo. Eles foram acometidos por dúvida, pelo egoísmo, pela teimosia, pela falta de visão que mencionei no começo. O que eles quiseram? Voltar a ser escravos no Egito. Eles queriam viver a mesma vida que tiveram por 400 anos. Maltratados, sem direito algum, sem liberdade, sem salário. Abusados, apanhando, passando fome, sendo mortos. O medo faz isso conosco, queridos. Causa o desejo de desistir. Causa o desejo de fazer o primeiro retorno quando ele aparece. E de voltar a ser prisioneiros das nossas próprias circunstâncias. E eu te pergunto nesse momento, por que nós também agimos da mesma forma? Por que nós permitimos que hábitos venham ao ponto de nos destruir? Por que a gente permite situações que nos afrontam? Por que a gente permite relacionamentos que nos magoam? Situações que dominam a nossa vida. Por que nós vivemos ainda como escravos? Né? Por causa do medo. Nós temos medo de sermos libertos por Deus. Pela simples razão de que, para sermos livres por Deus, nós precisamos exercer nossa fé. Mas, afinal, qual é a solução? E aqui nós encontramos a resposta. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Onde é que eu posso encontrar coragem? Somente em Deus. E nunca se esqueçam, queridos, coragem não é estar livre do medo. Coragem é agir mesmo quando nós sentimos medo. São nesses momentos que nós compreendemos o que Paulo queria dizer quando ele escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. Porque em Deus eu encontro forças para vencer qualquer situação. E é desse tipo de fé que nós precisamos para um novo começo na nossa vida. É desse tipo de fé que nós precisamos, Cristo, para enfrentar as dificuldades que o contexto de hoje, como vivemos, coloca diante de nós. Mas eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te dizer agora. Se você não se lembrar de nada do que eu disse hoje, uma coisa você não pode se esquecer. O segredo para viver pela fé é dar o primeiro passo, mesmo quando nós sentimos medo. Quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, Deus não proporcionou para eles um atalho. Deus não construiu uma ponte. Deus não os transportou de maneira milagrosa para o outro lado. Não, nada disso.
Deus disse para Moisés: erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Mas o que é mais extraordinário aqui nesse momento é que Deus disse antes algo a eles. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Deus disse para eles: ande em direção ao mar. Ande em direção àquilo que está te causando medo. Tenha coragem, não receio. Confie em mim. Mas vamos ser bem sinceros aqui nesse momento. Cada um de nós, nós temos o nosso mar vermelho diante da nossa vida. O que te causa medo nesse instante? Hein? Perder alguém que te ama, ou que você ama? Será que é uma doença? Desemprego? Quem sabe um casamento que está desmoronando? Críticas ferrenhas de pessoas que não compreendem o seu sofrimento? Será que é a falta de amparo, auxílio? Eu não sei. Não sei qual a razão, mas aquele que sabe diz para você, nesse momento: por que você está clamando a mim? Siga avante. Queridos, a oração não pode ser uma desculpa para a nossa procrastinação. Nós precisamos agir, nós precisamos agir em fé. Diga a você mesmo: eu vou dar o passo da fé. Eu vou buscar reconciliação. Eu vou fazer a restituição. Eu vou recomeçar a minha vida. Você não pode ficar pensando assim, em dia desses. Um dia desses. Porque um dia desses não é dia nenhum, queridos. Um dia desses eu vou me decidir por Cristo. Um dia desses eu vou levar Deus a sério na minha vida. Um dia desses eu vou mudar o meu comportamento na minha casa. Um dia desses eu vou colocar Deus em primeiro lugar nas minhas finanças. Um dia desses eu vou me preparar e vou aceitar o batismo. Um dia desses eu vou estar pronto para receber Jesus quando Ele voltar. Quando é que você vai tomar essas decisões? Hein? Quando não sentir mais medo? Quando essas decisões não forem tão arriscadas assim? Um dia desses? Meus queridos, cuidado. Porque se você não agir com fé, esse dia poderá nunca existir. E eu sinceramente espero que essa não seja a sua experiência. Por isso nós precisamos entender a importância de entender e andar em direção ao que nos causa medo. E o mar vermelho da sua vida vai se tornar um caminho aberto para você passar. Creia nisso. Caminhe, dê o primeiro passo pela fé. E esse mar vermelho vai se abrir diante de você. Pai eterno, bom Deus, nesse momento suplico de uma maneira toda especial por essa pessoa, por esse teu filho, tua filha que ouve essa mensagem. Que tome a decisão nesse momento, Senhor, de avançar contra o seu medo e em fé viver. E suplico, bom Deus, que o milagre aconteça, que o mar vermelho da vida deles se abra, Senhor, e seja a experiência de transformação que o Senhor tanto sonha e busca a eles. E isso te suplicamos em nome e pelo amor do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.